O sol brilhava alto sobre o terreno real, lançando longas sombras sobre os gramados imaculadamente aparados e a arquitetura histórica. Era uma daquelas ocasiões grandiosas pelas quais a família real britânica é conhecida, cheia de tradição, pompa e precisão. O barulho rítmico dos cascos dos cavalos ecoou enquanto a procissão seguia em direção à plataforma real. Milhares de espectadores se reuniram, agitando bandeiras e esticando o pescoço para vislumbrar a realeza. Entre eles estava o príncipe Louis, de 6 anos de idade, o membro mais jovem e frequentemente mais atrevido da família real. Louis estava com sua família, com seus olhos curiosos passando de um espetáculo para outro. Ele segurava uma garrafinha de água, mais interessado em mexer na tampa do que na cerimônia que se desenrolava diante dele. Por um momento, ele parecia como qualquer outra criança, impaciente, distraído e totalmente inconsciente do peso do evento. Mas a cerimônia não era um assunto leve. Nas proximidades estavam os guardas reais, vestidos com seus icônicos uniformes vermelhos e imponentes chapéus de pele de urso. Suas expressões eram de pedra, seus movimentos eram disciplinados, apesar do calor implacável. O sol havia sido implacável durante toda a manhã, e o peso de seus trajes cerimoniais parecia insuportável até mesmo para os espectadores. Os sussurros da multidão transmitiam preocupação. "Está quente demais para eles", alguém murmurou. Para Louis, no entanto, a solenidade do evento era um mistério não dito. Para ele, os guardas eram estátuas trazidas à vida, silenciosas, imóveis e quase de outro mundo. Ele puxou a mão de sua mãe e sussurrou perguntas, atraindo um sorriso da princesa de Gales. Então, como se fosse uma deixa, algo começou a mudar. Um dos guardas, parado diretamente na linha de visão de Louis, balançou ligeiramente. A princípio foi tão sutil que a maioria das pessoas não percebeu, mas não Louis. Suas pequenas sobrancelhas se franziram e ele inclinou a cabeça, observando atentamente enquanto os guardas balançavam novamente, desta vez de forma mais visível. Foi um momento que pareceu se estender infinitamente, enquanto os guardas balançavam novamente, desta vez de forma mais visível. Foi um momento que pareceu se estender infinitamente. Os guardas tropeçaram uma vez, depois 2 vezes e, finalmente, caíram no chão com um baque retumbante. O suspiro da multidão foi instantâneo, espalhando-se pela reunião como uma onda. Todos os olhos se voltaram para a figura caída, e por um breve momento, até mesmo a família real ficou congelada. Mas não Louis. A mão do mais jovem membro da realeza se apertou em torno de sua garrafa de água, enquanto ele dava um pequeno e quase imperceptível passo à frente. Algo dentro dele lhe dizia que aquilo não era um jogo. O príncipe Louis viu um guarda real desmaiando. O que ele fez em seguida vai lhe causar arrepios. A queda repentina da guarda real quebrou o ritmo solene da cerimônia. O suspiro coletivo da multidão pairou no ar, seguido por murmúrios de confusão e preocupação. Por um momento, o tempo pareceu congelar. A figura alta e estoica do guarda agora estava caída no chão, o calor do dia finalmente cobrando seu preço. Os olhos se voltaram para a família real, esperando que alguém reagisse. Mas ninguém poderia prever quem se moveria primeiro. Entre a fila de membros da realeza impecavelmente vestidos, foi o príncipe Louis que deu um passo à frente. Com apenas 6 anos de idade, ele deveria ser o brincalhão e travesso, a criança que frequentemente roubava os holofotes com suas travessuras atrevidas. Mas esse não era um momento para humor. O olhar afiado de Louis estava fixo no guarda, com seus dedos pequenos apertando a garrafa de água em sua mão. Sem hesitar, ele se aproximou da borda da plataforma. Seu rosto era uma mistura de preocupação e determinação. A multidão observava em silêncio atônita, sem saber o que estava prestes a acontecer. Até mesmo os assessores reais pareciam momentaneamente congelados, sem saber se deveriam intervir ou deixar o jovem príncipe agir. Os guardas reais são símbolos de disciplina inabalável, que devem suportar qualquer condição sem perder a compostura. Mas agora, um deles estava vulnerável diante dos olhos do público. Louis não esperou por instruções. Suas pernas pequenas o levaram pelos degraus, movendo-se com a confiança de alguém muito mais velho. O sol brilhava em seus sapatos escuros quando ele se aproximou do guarda caído, com a garrafa de água apertada com força em sua mão. Os murmúrios da multidão ficaram mais altos. O espanto era palpável. "Ele está mesmo indo para lá?" Alguém sussurrou. A família real, ainda posicionada na plataforma, trocou olhares. A princesa de Gales parecia pronta para intervir,
Mas o príncipe William segurou seu braço, gentilmente, com uma expressão ilegível. Era como se ele também quisesse ver o que Louis faria. Ao chegar ao guarda, Louis se agachou ao lado dele, sua pequena estrutura diminuída pela forma sem vida do soldado. Ele hesitou por apenas um momento antes de estender a garrafa de água. O gesto foi simples, mas profundo, um ato instintivo de bondade de uma criança diante da aflição. A multidão explodiu em aplausos. Sua admiração pelo jovem príncipe foi imediata e avassaladora. Mas para Louis, o momento não se tratava de atenção. Tratava-se de ajudar alguém em necessidade. E naquele instante, ele ensinou a todos que estavam assistindo uma lição que jamais esqueceriam. Os aplausos da multidão se transformaram em uma quietude silenciosa, enquanto o príncipe Louis permanecia agachado ao lado do guarda caído, segurando a garrafa de água. Suas pequenas mãos torciam a tampa. Sua determinação era clara apesar da idade. A figura imponente do guarda, agora imóvel sob o sol escaldante, parecia intimidadora e frágil ao mesmo tempo. Louis se inclinou para mais perto, sua voz quase inaudível para os que estavam assistindo. Aqui ele sussurrou, empurrando a garrafa em direção ao homem. O guarda se remexeu levemente. Seus olhos se abriram ao ver o jovem príncipe. Seu comportamento estoico se rompeu, substituído por uma mistura de confusão e gratidão. Vossa Alteza, murmurou ele, com a voz fraca e tensa. A cena era surreal. Aquela criança pequena ajoelhada diante de um soldado, quebrando a formalidade de séculos com um simples gesto de bondade. Os ajudantes reais correram para a frente com seus sapatos polidos, fazendo barulho no caminho de pedra. A equipe médica seguiu-os, avaliando rapidamente o estado do guarda. No entanto, mesmo com os profissionais cercando a cena, era Louis quem chamava a atenção. A garrafa em sua mão, agora meio vazia, havia se tornado um símbolo de seu raciocínio rápido e compaixão. Afaste-se, Vossa Alteza, um dos médicos pediu gentilmente, mas Louis hesitou. Seus olhos arregalados permaneceram fixos no guarda, como se estivesse perguntando silenciosamente: Você está bem agora? Na plataforma, a família real observava atentamente. A princesa de Gales trocou um olhar orgulhoso, porém preocupado com o príncipe William. Até mesmo o rei Charles, tipicamente calmo, não conseguia esconder o leve sorriso que se desenhava nos cantos de seus lábios. Foi um momento raro, sem roteiro e totalmente humano. Quando o guarda foi ajudado a se sentar, ele deu um leve sorriso para Louis. Obrigado, disse ele com a voz um pouco mais forte agora. A multidão explodiu mais uma vez, sua admiração ecoando por todo o terreno real. Louis, aparentemente imperturbável com a atenção, deu um passo para trás e olhou para sua mãe, que abriu os braços para ele. Ele correu até ela, sua expressão séria se transformando no sorriso brincalhão que todos conheciam tão bem. Para aqueles que estavam assistindo, foi mais do que apenas um momento doce. Foi um vislumbre do tipo de pessoa que Louis poderia vir a ser, atencioso, corajoso e sem medo de agir quando fosse mais importante. Enquanto os guardas reais e a equipe médica cuidavam cuidadosamente do soldado caído, a atenção inicial da multidão começou a diminuir. O guarda, ainda visivelmente abalado, mas consciente, tomou um gole da garrafa de água que o príncipe Louis havia lhe dado. A dureza do sol e o peso do uniforme cerimonial tinham claramente cobrado seu preço. Mas agora, cercado de apoio, ele lentamente começou a recuperar suas forças. A família real permaneceu na plataforma, com sua atenção inabalável. Enquanto o resto do mundo via um evento público bem orquestrado, o momento havia se tornado profundamente pessoal para eles. Kate se inclinou, sussurrando algo no ouvido do príncipe Louis, talvez elogiando sua rapidez de raciocínio. Louis assentiu seriamente com a cabeça, com uma expressão de orgulho, embora ocasionalmente olhasse para trás em direção ao guarda para se certificar de que estava tudo bem. Enquanto isso, os médicos ajudaram cuidadosamente o guarda a se levantar. Sua estrutura imponente, ainda um pouco instável, era um contraste gritante com a pequena garrafa de água que lhe havia fornecido a salvação. Desidratação, um dos médicos confirmou em voz baixa para os auxiliares reais, que assentiram em sinal de compreensão. Uma maca foi trazida para a frente, mas o guarda, incorporando a resiliência de seu dever, recusou educadamente. Em vez disso, ele optou por se sentar em um banco próximo, com sua compostura voltando lentamente. Enquanto o guarda se sentava, seu olhar se voltou para a plataforma. Apesar da névoa persistente da exaustão, seu olhar se voltou para a plataforma. Apesar da névoa persistente da exaustão, seus olhos encontraram o príncipe Louis. Ele levantou a mão em um gesto pequeno,
mas significativo, de gratidão, que o jovem príncipe retribuiu com um aceno tímido. Foi uma troca silenciosa, que falou muito sem a necessidade de palavras. A multidão, que estava prendendo a respiração, começou a aplaudir mais uma vez. Mas dessa vez os aplausos não foram apenas pela recuperação do guarda. Era pela recuperação de Louise. Os sussurros se espalharam pelo ar enquanto os espectadores contavam a cena extraordinária que haviam acabado de testemunhar. Um garoto, com idade apenas para entender o peso do legado de sua família, havia agido com uma bondade instintiva e uma maturidade que não condizia com sua idade. De volta à plataforma, o príncipe William não pôde deixar de trocar uma promessa. De volta à plataforma, o príncipe William não pôde deixar de trocar um olhar orgulhoso com o rei Charles. O momento não foi ensaiado e certamente não foi planejado, mas destacou os valores que eles esperavam incutir na próxima geração. Em um dia repleto de tradição e cerimônia, foi um simples ato humano que roubou os holofotes. Quando o guarda se firmou no banco, os aplausos da multidão ficaram mais altos. Uma onda crescente de admiração que parecia envolver o terreno real. O que havia começado como uma cerimônia de rotina se transformou em um momento que nenhum deles esqueceria. Câmeras e telefones capturaram cada segundo do heroísmo inesperado do príncipe Louis, e as imagens do jovem membro da realeza, oferecendo água para a guarda, já estavam sendo divulgadas nas mídias sociais. "Você viu o que ele acabou de fazer?" Alguém exclamou com admiração, sua voz cortando o zumbido da multidão. Aquele garotinho nem sequer hesitou. Os espectadores não conseguiam parar de falar sobre isso. As gerações mais velhas ficaram particularmente impressionadas com o simbolismo do momento. "É raro ver tanta compaixão na idade dele", comentou uma senhora idosa com sua amiga. "Ele será um ótimo líder algum dia, pode acreditar." A geração mais jovem estava igualmente cativada, embora seu foco fosse a autenticidade do momento. "Não se tratava de uma foto real encenada", disse um adolescente a um amigo. Louis realmente se importava. Era possível ver isso. Na plataforma real, Louis parecia alegremente inconsciente do impacto que acabara de causar. Ele puxou a manga da mãe, perguntando se a cerimônia terminaria logo para que eles pudessem ir para casa. Sua inocência era cativante, um lembrete de que, apesar de sua extraordinária linhagem, ele ainda era apenas uma criança. Mas para a multidão, esse não era apenas o gesto inocente de uma criança. Era um vislumbre de esperança. Em um mundo frequentemente repleto de cinismo e formalidade, o príncipe Louis lembrou a todos o poder da simples bondade. E enquanto os murmúrios de admiração continuavam a se espalhar pela multidão, uma coisa ficou clara. Esse foi um momento que seria lembrado por muitos anos. Nos dias tranquilos que se seguiram à cerimônia, os terrenos reais pareciam respirar novamente, com sua tranquilidade habitual restaurada. O momento com o príncipe Louis e o guarda caído permaneceu na mente daqueles que o testemunharam. Não foi algo planejado por ninguém, nem fazia parte da pompa que reuniu as multidões naquele dia. Foi simplesmente um ato de bondade, um lembrete fugaz, mas poderoso, da humanidade dentro da grandeza da tradição real. O guarda, agora totalmente recuperado, retomou suas funções com um renovado senso de orgulho. Quando ele voltou a vestir seu uniforme polido, alguns de seus colegas o provocaram gentilmente por ter sido salvo por um príncipe. Mas por trás das brincadeiras, havia um respeito compartilhado pela coragem e cuidado instintivos do garoto. Para o guarda, aquela pequena garrafa de água simbolizava mais do que apenas alívio. Foi um momento de conexão genuína. No palácio, Louis voltou às suas rotinas diárias, seu foco voltando rapidamente para seus brinquedos, seus irmãos e sua curiosidade sem limites. Para ele, o incidente foi apenas algo que ele fez sem pensar duas vezes. Na verdade, ele estava mais empolgado com a ideia de pegar um biscoito a mais na hora do chá, do que com a reflexão sobre o momento que deixou tantas pessoas admiradas. Mas para aqueles que viram o fato, a lembrança foi duradoura. Ela foi recontada em mesas de jantar, em cartas para entes queridos e entre amigos reunidos em pubs ou parques. Os pais descreveram o momento para seus filhos, usando-o como exemplo de como pequenos atos de bondade podem fazer a diferença, independentemente de sua idade ou posição na vida. O Royal Grounds, repleto de séculos de história, agora é levado adiante. Fazem a diferença, independentemente de sua idade ou posição na vida. O Royal Grounds, repleto de séculos de história, agora carrega uma nova história. Um momento simples e sincero que se destaca de:
todas as grandes cerimônias e protocolos. Era o tipo de memória que perdurava silenciosamente, sussurrada entre aqueles que estavam lá e transmitida em histórias compartilhadas com carinho e admiração. Para o jovem príncipe, era apenas mais um dia, mas para todos os outros foi um lembrete de que até mesmo os menores atos podem deixar uma marca no coração de muitos, criando ondas de boa vontade que vão muito além do que qualquer um de nós pode ver. Mas aqui está a verdadeira questão. Em um mundo tão frequentemente focado em grandes gestos, será que são os menores atos de bondade que realmente deixam a maior marca?